tarde, bem-vindos à nova live do Museu Egípcio Rosa Cruz. Hoje nós vamos falar sobre o templo no Egito Antigo. O Everson vai começar falando hoje a respeito da arquitetura, da construção dos templos, e eu vou falar depois do ritual diário e da relação também com os sacerdotes. Muito bem. Pessoal, então, muito boa tarde, Então, em primeiro lugar, para a gente poder falar sobre um pouquinho da arquitetura dos templos e como que era o procedimento de construção deles, nós temos que remeter, então, à questão da mitologia egípcia, Então, é impossível falar da arquitetura egípcia sem falar, realmente, da mitologia, porque é ela quem vai trazer, realmente, as explicações. E, mais uma vez, essas explicações elas vão vir a partir de textos, muitas vezes, funerários, Então, como, por exemplo, o texto das pirâmides, o texto do Livro dos Mortos, o Livro das Portas, Então, essa arquitetura, ela acaba sendo refletida, realmente, no imaginário egípcio e também aí nas mitologias, nas crenças que eles possuíam. Bom, em primeiro lugar, o templo egípcio é o local onde os deuses vão ser realmente guardados, vão ser realmente adorados, é a morada dos deuses, E esse templo, portanto, ele vai ser ele vai refletir realmente como o egípcio antigo pensava a questão cósmica, a questão da criação do universo, como o universo foi criado, E por isso nós vamos poder observar, então, que a mitologia de Heliópolis e de Hermópolis, ela não decai depois que o período da construção das grandes pirâmides termina. Estamos falando do Reino Antigo, Ela continua essa tradição, E vai passar pelo Reino Médio, vai passar pelo Reino Novo e vai até o final, praticamente, do Egito Antigo como civilização, em 395 depois de Cristo, E bom, com relação então a essa questão da mitologia, nós podemos falar em primeiro lugar sobre a mitologia de Hermópolis, Então, para quem não assistiu às nossas outras lives, a mitologia de Hermópolis, Hermópolis é uma cidade que ficava ali na região também do Baixo Egito, E Hermópolis é justamente a cidade que fala sobre a Ogdoada, ou seja, um conjunto de 8 deuses que formavam um oceano caótico chamado Num, aquele oceano primordial, da onde há o mundo da antecriação, ou seja, o mundo anterior à criação dos deuses, E Heliópolis, que é uma cidade próxima também, é a cidade do deus Sol, onde o Sol, o deus Ra, era adorado, E, portanto, essa mitologia, as duas mitologias se complementam, onde dizem que do oceano caótico surgiu a montanha chamada Ben-Ben, Então, o primeiro pedaço de terra que existia, que passou a existir para a criação do universo, e de dentro dessa montanha surgiu Ra, o deus Sol, E a partir aí de sua saliva ele acabou criando também aí as outras divindades. Então é dessa maneira, portanto, que o egípcio antigo concebia a construção, a constituição do mundo, Então nós temos primeiramente um local da antecriação, Então que é o que nós vemos com a mitologia de Hermópolis, e o local da criação, que é o que nós vemos com a mitologia de Heliópolis, Falando um pouquinho de Apep, Então que era a arqui-inimiga de Ra, ela fazia parte do mundo da antecriação, mas ela não era uma dessas divindades, Então adormecidas. E ela procurava também destruir a criação dos deuses, Então nós vamos observar que a Apep, então ela não representa exatamente o caos, mas sim ela representa o não criado, o retorno àquilo que não deveria existir, Bom, e falando como essa mitologia se reflete na arquitetura do templo, ela é muito parecida, portanto, com a arquitetura da pirâmide, apesar de que visualmente são construções diferentes, mas a ideia é a mesma, Então, em primeiro lugar, quando nós falamos do perímetro, então, em que o templo acabou sendo estabelecido, nós vamos encontrar, principalmente aí a partir do período ptolomaico, uma enorme construção que é, na verdade, um muro, Então, esse muro é chamado de períbulos, E como que esse muro? Vocês podem observar aqui numa fotografia, então, do templo de Karnak, e este muro, ele era construído a partir de tijolos de adobe. Na live passada nós falamos sobre como são esses tijolos, é aquela mistura de barro com palha, então, que era colocado dentro de um modo e deixado no sol para poder secar, Então, esse muro, ele era constituído deste material, só que a diferença é que nós tendemos a construir um muro retilíneo, então, com linhas retas. Os egípcios, quando faziam esses muros, eles representavam ele, na verdade, de maneira ondulada, E essa ondulação vocês já devem saber por quê, é para representar justamente as águas caóticas do Num, Então, ou seja, o que está fora do templo, aquilo que não é ordenado, aquilo que não foi feito pelos deuses, Então, ou seja, o mundo da antecriação, Bom, das águas caóticas, vamos lembrar que o mito continua, surge a montanha Ben-Ben.
No templo, nós não vamos encontrar, por exemplo, a pirâmide representada na fachada, né? O que nós vamos encontrar é o quê? O Aket, né? Então, que é o símbolo que representa justamente a nossa exposição aqui do Museu Egípcio. Aket, o horizonte dos deuses, né? Então, Aket é um grande hieróglifo que quer dizer o horizonte. O horizonte, portanto, entre o mundo dos vivos e o mundo dos deuses. Aquela passagem, né? Então, em que a alma, por exemplo, da pessoa ou o próprio Deus deveria percorrer para chegar até o oeste, que é um mundo realmente divino, né? E, bom, com relação então a essa construção, ele vai ter justamente este formato de duas torres e o sol que nasce entre elas. As duas torres representam as montanhas Benden, né? Então, ou seja, a montanha e aí, né, as demais montanhas sendo criadas também. E aí vamos ter então o Deus Sol que surge, né, então de dentro desta montanha e assim acaba criando, portanto, o mundo, né? Após o Aket, né, ou seja, após os pilones, nós vamos encontrar na constituição do templo justamente o primeiro pátio, o salão hipóstilo e o segundo salão, né? O que acontece? O primeiro pátio, o segundo pátio também, né, ou o segundo salão, e o salão hipóstilo, eles vão representar justamente o grande pântano, né? Então o grande mundo de pântano que foi criado em volta dessa montanha Benden, né? Só que no caso não está em volta, mas sim logo atrás, né? Portanto para dentro do templo, né? E as colunas que são colocadas ali nessas três regiões, aliás, do templo, elas são justamente colunas que demonstram plantas, né? Então, ou seja, as primeiras plantas são papiriformes, né? Então, ou seja, são em formato de papiro, porém é o papiro ainda fechado, que ainda não nasceu, não brotou, né? E no salão hipóstilo nós vamos identificar flores de lótus que já se abriram, né? Então, ou seja, formando aquele movimento então de que o sol, ao ser criado, brilha, né? E as plantas acabam se abrindo de acordo com o momento em que o Deus está brilhando também a partir da montanha Benden, né? Bom, com relação ainda a essas colunas, né, nós vamos ver ainda uma diferença entre elas, porque no primeiro salão, ou primeiro pátio, e no segundo salão, ou segundo pátio, nós vamos ter, então, essas colunas de tamanho menor, né, em relação ao salão hipóstilo. E por que esse tamanho também é diferenciado? Tem relação com o movimento das plantas de crescimento, né? Então, ou seja, se o sol ele nasceu, mas ainda não bateu, né, então nessas plantas, elas acabam não crescendo também. Agora, a partir do momento que os seus raios batem nas plantas, elas tendem a crescer. Então, as colunas, na questão da arquitetura, ela procura imitar, né, então, justamente esse universo pantanoso no início da criação do universo também, né? Então, isso é muito interessante. Com relação ainda aos templos, eles eram fechados, né? Então, ou seja, hoje nós temos aí várias áreas que estão abertas, mas é porque o teto acabou ruindo, né? Então, de acordo com o tempo que se passou e falta de manutenção também, né? Então, o salão hipóstilo, por exemplo, ele era completamente fechado. Inclusive, nessa fotografia aqui, ó, se vocês conseguirem observar, temos uma janela que foi conservada, né? Então uma janela com várias colunas realmente abertas, em que o sol, os raios de sol acabavam adentrando e iluminando o topo então das colunas lotiformes, em formato de flor de lótus, né? Enquanto que nos demais salas a escuridão prevalecia, né? Então, ou seja, não era realmente iluminado, né? E bom, por fim, nós temos o Santo dos Santos, né? O Santo dos Santos é o espaço mais sagrado realmente dentro do templo, né? Então depois a Bíblia vai falar um pouquinho mais para vocês, com mais detalhes dessa região. Mas o que acontece? O Santo dos Santos, ele podia receber então tanto a barca do Deus, quanto também a própria estátua do Deus, era armazenada ali naquela região. E por isso fazia-se uma região extremamente sagrada dentro do templo, e que apenas algumas pessoas tinham acesso, não a todas, né? Então, diferente do que nós temos hoje, né? Então, que todos têm acesso a observar esse espaço, que todos têm acesso a observar as estátuas, né? Para o egípcio antigo não era bem assim que funcionava, apenas uma seleta equipe poderia realmente observar a estátua do Deus, né? Outra característica do templo também, que é bem interessante, é justamente a reunião entre céu e terra, né? No caso do templo egípcio, é demonstrado justamente através do piso e do teto então, do templo, né? Então, ou seja, na parte da frente nós vamos encontrar então que realmente o teto ele é mais alto em relação ao piso, e o piso também é mais baixo. Só que à medida que vai indo para dentro do templo, as duas áreas vão se juntando. Portanto, o Santo dos Santos é a região mais baixa que nós vamos encontrar realmente dentro dessa edificação, né?
enquanto que a região ali do primeiro pátio é a região realmente mais alta, e o salão hipóstilo também é praticamente a maior das regiões, fora o pilônio, né? Então fora a região ali do aquete, né? Então onde nós temos aí as duas torres, tá? Bom, para se construir então um templo, né, o que acontece, gente? Os egípcios, eles tinham que delimitar o local onde eles queriam construir e principalmente o seu eixo, né? Então, como vocês podem observar aqui, ó, nós temos um eixo que vai aqui pegando o Santo dos Santos e vai para frente. Então, o templo ele é geralmente construído de maneira reta, né? Agora, por que esse eixo ele era tão importante e será que ele estava alinhado com alguma coisa? Sim, de fato, aqui nós vamos observar mais uma vez uma relação arqueoastronômica, ou seja, uma relação entre o templo e as estrelas, né? Então, para todos os templos, principalmente na região de Tebas, né, nós vamos identificar, né, o primeiro, na verdade, a observar isso foi um inglês, o Norman Lockyer, né, lá no século XIX, que esses templos eles estavam, de alguma maneira, apontados para determinadas estrelas que, na época da construção, talvez fossem as mais brilhantes no céu, né? E quem determinava esse apontamento era justamente o faraó, o governante realmente da época, né? Então, essas estrelas, né, então muitas vezes vamos ter, por exemplo, para o caso de Medinet Habu e para o caso de Luxor, vamos ter aí as estrelas Vega e Alpha Columbae, né, então sendo determinadas, né? Mas, infelizmente, foi uma coisa que eu até falei para vocês nas lives passadas, por falta dessa documentação astronômica que os egípcios antigos tinham, né, infelizmente por causa da perda de livros astronômicos, nós não temos como saber qual era a importância realmente que os egípcios tinham em relação a essas estrelas, né? Mas uma verdadeira hipótese é que, por serem as mais brilhantes naquele momento, elas podem ter sido utilizadas realmente para orientar determinados templos, né? Claro, referente a outros prédios, a outras construções, também vamos ter aí outras estrelas sendo apontadas, né? Bom, mas com relação ainda a esse alinhamento, nós vamos ter então alinhamentos que são estelares e alinhamentos solares, né? Então, com relação ao Sol, por exemplo, vamos identificar o templo de Karnak. Karnak é simplesmente o maior templo realmente lá no Egito, né? Então, é um recinto que foi construído desde o faraó Senusret I, então estamos falando do Reino Médio, né? Então, enquanto Tebas ainda era uma cidade pequena, né? Então não era ainda a capital do Egito, e ele acaba se expandindo ao longo aí da 18ª dinastia, já no Reino Novo, e vai praticamente até o final também do Egito e continua se expandindo, né? Então, realmente é um templo muito grande, mas que foi construído durante muito tempo também. Durante praticamente 1500 anos, é um templo que sofreu diversas intervenções por parte dos egípcios. Essas intervenções a gente já falou também um pouquinho na live anterior, né? Quando a gente falou um pouquinho lá da estela do Penefert, lembra dela, né? Então, que era aquela estela de autobiografia, né? Mas a gente vê como os egípcios realmente interferiam nas suas próprias construções, né? Então, eles construíam, podiam desmantelar e reconstruir outra coisa no lugar, ou simplesmente aumentar também, né? Sem contar nas usurpações, né? Então, de estátuas que acabavam acontecendo. Então, no caso do templo de Karnak, nós podemos observar que foi iniciado lá com o Senusret I e foi aumentado ao longo de toda a era, do restante da era egípcia, né? Bom, sobre o alinhamento do templo de Karnak, nós vamos ter um único alinhamento solar, né? Então, este alinhamento solar é uma coisa realmente impressionante, está alinhado com o solstício de inverno, né? Então, na verdade, com o nascer do sol desse período. E o que vai acontecer? O Sol ele nasce no leste e se põe no oeste. E o templo ele está no eixo leste-oeste, né? Então, portanto, na parte leste nós temos o final do templo, na parte oeste nós temos o início do templo. Ora, mas não faria mais sentido que no oeste o Sol nascesse e entrasse, né? Na verdade, onde é que está o Deus? No final do templo, né? Portanto, o que vai acontecer? Quando o Sol nasce lá no final do templo, ele vai fazer uma hierofania muito bonita, né, então, nesse dia, em que vai iluminar todo o eixo, então, do templo para fora, na direção, portanto, do Rio Nilo, na direção do oeste, que é para onde os deuses deveriam ir. Portanto, no leste nós temos Ra, ou Amon-Ra, né, ao qual o templo era dedicado, nascendo, né, então, e, portanto, fazendo essa hierofania, que é esse efeito, né, então, que é a demonstração do sagrado uma vez por ano, né? Quem que observou esse tipo de alinhamento?
foi novamente Norman Lockyer, né? Então aquele inglês que eu falei para vocês, né? O Norman Lockyer, ele tinha observado tanto a questão estelar quanto também a questão solar, né? E bom, só que naquele momento ele propôs que houvesse também um alinhamento oeste, né? Mas se o Sol se põe no oeste, por que não tem esse alinhamento então no Templo de Karnak? Justamente porque quando Norman Lockyer foi para o Egito e tentou perceber esse segundo alinhamento já no solstício de verão, né, então durante o pôr do sol de verão, ele não conseguiu identificar. E por quê? Porque na outra ponta, na outra margem do Nilo, nós temos as montanhas tebanas, né, e portanto, quando o sol se punha, era atrás dessas montanhas. E as montanhas, portanto, faziam com que o pôr do sol fosse realmente mais alto e não pegasse, então, dentro do templo de Karnak. E por isso, algumas das ideias do Lockyer acabaram sendo esquecidas até a década de 1960, quando foram retomadas, e hoje se tem que realmente há um alinhamento no eixo leste-oeste do Templo de Karnak. Um alinhamento que realmente dá para ver, inclusive ainda hoje, né, que é uma coisa realmente muito bonita e reúne muitos turistas, né, então, ao longo deste período. Né? Bom, sobre ainda o Templo de Karnak, há uma região dentro do templo, antes do finalzinho do templo, né, que é chamada de Akhmenu. Foi construída na época do faraó Tutmés III. Né? Então o Akhmenu, ele possui na parte superior uma câmara que hoje é chamada de Câmara da Irradiação. E essa câmara, ela possui então em uma das paredes, justamente na região leste, né, uma janela, e atrás da janela tem uma mesa, né, então uma mesa de alabastro, né, então um material translúcido que os egípcios possuíam. E, portanto, quando o sol nascia nessa época do ano, se faziam as oferendas nessa região. Sabe-se que essa câmara ela é dedicada realmente ao sol por conta das inscrições que trazem, inclusive, esse nome, Câmara da Irradiação, que são datadas da época do faraó Ramsés III. Né? Então, ou seja, para Tutmés III para Ramsés III também dá umas centenas de anos. Né? Então, nós temos aí vários tipos de alteração sendo produzidas aí no Templo de Karnak. Né? Bom, com relação ainda à questão topográfica, né, então que a gente estava falando, por exemplo, das montanhas tebanas, nós vamos identificar o templo de Amenhotep III, né, então que também devia ser um templo muito grande. Né? O que acontece? Esse templo ele praticamente não existe mais, sabe-se da localização dele, são feitas várias escavações também, né, então para poder recuperar materiais que estão utilizados, e esse templo ele acabou ruindo por questões naturais da região onde ele foi construído. Né? E esse templo ele provavelmente estava assimilado também com uma estrela. Agora voltando a falar um pouquinho dos alinhamentos estelares. Né? Mas o que acontece é que é o único templo em Tebas que foi construído na região onde a inundação acaba chegando. Né? E por que o faraó Amenhotep III quis construir justamente numa região que inundava? Né? Justamente para representar essa questão das águas caóticas, e onde depois que essas águas baixam, a montanha surge, e portanto ele, como se comparando com Deus Criador, ressurgiria também. Né? Mas a inundação ela acabou prejudicando muito a estrutura desse templo, que acabou ruindo, e aí parte desse material acabou sendo atribuído e distribuído, portanto, a outros templos, né? Portanto, houve o desmantelamento desse templo do faraó Amenhotep III. O que nós temos para indicar o local do templo de Amenhotep III? Os colossos de Menon, né? Então, que estão lá no local ainda hoje, são estátuas gigantes, colossais realmente, que deviam ficar na frente de um dos pilones, né? Então, do templo de Amenhotep III. Então, os colossos de Menon são essa representação mais significativa que tem deste templo. Né? E bom, falando então um pouquinho sobre essa questão estelar, né, nós temos aí a relação da construção, né, então, desses templos. Como será que os egípcios localizavam as estrelas? Como será que eles produziam, né, então, essa construção? Aí nós vamos ter, então, um ritual chamado Ritual do Estiramento da Corda, que é um ritual muito interessante que está descrito muitas vezes ali de maneira, vamos dizer assim, muito bem escrita, nos templos de Dendera e no templo ali de Édifo, né? Então um dedicado a Deus Ahriman, o outro dedicado ao Deus Horus, né? E esse ritual ele já era relatado desde a primeira dinastia do Egito, então você pensa quase 3.000 anos antes, né? Com o faraó Den, né? Então da primeira dinastia. Aonde que essa inscrição se encontra? Na Estela de Palermo. Então depois se interessar, dá uma buscadinha nele, você vai ver então a diferença
da Estela de Palermo, que é lá que conta essa questão da primeira dinastia. Na verdade, só tem o nome do faraó associado ao nome de uma das deusas que participava desse ritual, que era Sechat. E você vai ver então a diferença com o que está em Dendera e em Édifo, né? Então, que é realmente contando, né? Então, como que era esse procedimento da construção do templo, do início da construção de um templo, né? Então, falando um pouquinho desse procedimento, né? Ele conta o seguinte para a gente, que o primeiro passo para se construir um templo era o faraó sair do palácio, né? Então ele realmente coloca isso. Então ele deveria ir até o local da construção, e no local da construção, junto com a deusa Sechat e o deus Thoth, ele deveria definir qual era o Polo Norte Celeste, né? Então lembra do Polo Norte Celeste que nós falamos na primeira ainda live, né? Então, que nós fizemos. O Polo Norte Celeste era definido também para poder construir a região da entrada das pirâmides, né? Então você veja que mesmo depois da Era das Pirâmides, né, essas estrelas continuaram sendo importantes para os egípcios. Elas não deixaram de ter essa conotação religiosa, né? Então, o primeiro passo era localizar o Polo Norte Celeste, né? E como que o faraó faria isso, né? Então, ele, junto com a deusa Sechat, ele faria, então, através de dois instrumentos. Primeiro, uma corda. Segundo, uma espécie de porrete ou um palanque, né? Então, que eram colocados no chão, né? E com o porrete, provavelmente, ele deveria martelar aquilo no chão, né? Então, que ele queria construir, né? Feito isso, ele deveria então olhar para as estrelas, né, então, a fim de localizar a constelação de Mesquetil, que é justamente aquela constelação principal do Polo Norte Celeste, né? Observado, portanto, este Polo Norte Celeste, localizada a constelação de Mesquetil, se definia, portanto, este Polo Norte. E em seguida, ele deveria apontar, então, a estrela que mais estivesse próxima e que mais fosse brilhante, portanto, para definir o eixo principal deste novo templo, né? E bom, feito isso, né, então o procedimento ele continua dizendo que o deus Thoth deveria segurar um instrumento chamado Merkit, né? Então, para mostrar ele, nós temos aqui um outro banner, então me segue aqui, ó, fazendo favor, né? Em que nós vamos observar aqui, ó, né? Então, como que devia ser esse tipo de observação. O Merkit, vocês podem observar aqui na representação, se trata de um pêndulo, né? Então, segurado por uma corda. Esse outro instrumento aqui, ó, é um instrumento chamado Bai, né? Então, Bai, ele era um instrumento feito a partir de uma folha de palmeira que tinha na sua ponta mais grossa um vezinho, né? Então, que era cortado e servia de mira para ver se a estrela estava realmente apontada e estava realmente no eixo, né? Bom, então nós vamos identificar que eram utilizadas essas duas ferramentas. Porém, né, em Dendera e em Édifo, nós não temos o uso do Bai sendo relatado, apenas do Merkit. Mas sabe-se que esses dois instrumentos eram utilizados da mesma forma, né? Bom, feita essa análise, então, por parte do faraó, Thoth e Sechat, então, definiam o eixo, finalmente, e aí o faraó deveria fazer buracos nos quatro cantos, então, delimitando o espaço que esse templo deveria ter, e em seguida ele deveria também colocar os quatro blocos de pedra iniciais. Também deveria colocar alguns blocos iniciais em fileira, né? E logo depois também que o templo estivesse finalmente erguido, estivesse pronto, ele deveria purificar o espaço com o uso do natrão, né? Então, que é um sal especificamente egípcio e que também era utilizado durante o ritual de mumificação. E depois ainda apresentava ao deus que iria ocupar aquele local. Agora, como que Sechat e Thoth se faziam presentes no ritual de constituição, né, então, do templo, nesse estiramento da corda, né? Então, infelizmente a gente não tem como saber. Acabou realmente não sendo relatado, né? Agora, com relação a apresentar o templo para o deus, né, provavelmente era uma estátua do deus que era apresentada uma miniatura do templo também, que ele seria estabelecido, né? Então nós temos esse tipo de configuração para a construção desses templos. E penso que é um ritual que realmente durou quase cerca de 3.000 anos, né? Já que é relatado desde a primeira dinastia e foi então estabelecido em Dendera e em Édifo, né? Então muitos anos depois.
ok? Bom, quem vai falar sobre os rituais que eram produzidos dentro desse templo vai ser a Vivian, né? Então eu falei um pouquinho de um ritual, de uma cerimônia, que é o estiramento da corda, e ela vai falar dos rituais diários, né? O que era feito realmente dentro do templo e quem é que tinha acesso também aos elementos que existiam ali dentro, tá? Então só um minutinho. Bom, gente, então, boa tarde. Eu vou dar continuidade, então, falando a respeito, principalmente do ritual diário que deveria acontecer em todos os templos do Egito Antigo. Para a gente poder falar a respeito disso, nós temos que pensar, na verdade, sobre, primeiro, a função do faraó, né? O faraó, na verdade, ele era o elo que ligava os homens aos deuses, ao mundo divino. Por conta disso, na verdade, o faraó era o sacerdote oficial do Egito, o único sacerdote. Era aquele que deveria fazer todos os ritos dedicados às divindades. Agora, mesmo sendo em alguns momentos um Deus vivo, é basicamente impossível você estar presente em todos os templos dedicados aos deuses. Por conta disso, então, os sacerdotes seriam homens escolhidos pelo rei para que fizessem, então, o ritual diário em seu nome, né? Então, nós temos, em especial, o primeiro sacerdote, o primeiro servidor do Deus, que seria o responsável, ou melhor, o representante do faraó nos templos para executar o ritual diário. Nós temos, é claro, uma grande hierarquia entre os sacerdotes. O número de sacerdotes entre os templos também variava muito. O Everson falou bastante de Karnak, um dos principais templos e maiores templos do Egito, que com certeza haviam muitas pessoas que atuavam, né, no serviço dedicado ao Deus. Possivelmente em templos locais e menores, né, esse grupo de servidores também era menor. Mas em geral, que profissionais que nós encontramos ali? O primeiro servidor, como eu comentei com vocês, né, o primeiro servidor do Deus, que representaria o faraó. Nós temos o Itnecher, que seriam os sacerdotes chamados de pai do Deus. Nós teríamos também os Hemnecher, que seriam os sacerdotes do Deus. Teríamos sacerdotes leitores, responsáveis pelas leituras, né, dos hinos dedicados às divindades. O Everson mostrou ali a respeito de um dos rituais. Teríamos os sacerdotes astrônomos, que também, através da posição das estrelas, eles saberiam indicar qual seria o momento correto do início do rito. E, em especial, grande parte dos sacerdotes que auxiliavam eram chamados os sacerdotes Wab. Wab é uma palavra egípcia que significa puro. Então, são os sacerdotes puros. E aqui, pequenininha, a gente tem uma estatueta justamente de um sacerdote em posição de adoração e representado como geralmente estavam esses sacerdotes. Porque para que eles estivessem no seu ofício, era necessário a purificação. Então, por exemplo, antes do ritual diário, ainda mesmo antes do sol nascer, eles iam ao lago sagrado, que era uma das partes do templo, se purificar. Mas além dessa purificação, tinham certos comportamentos que os sacerdotes deveriam tomar. Então, nós estamos vendo que ele é careca, né? Então, nós conseguimos reconhecer na iconografia, na estátua egípcia, a representação do sacerdote, porque eles raspavam os pelos do corpo. O pelo era tido como algo relacionado à impureza. Então, por conta disso, né, no momento que você estava a serviço do Deus daquele templo, você raspava os cabelos e raspava os pelos do corpo. As roupas também. Então, geralmente, apenas roupas feitas de linho e as sandálias feitas de papiro, nada de origem animal. Também tinham certas restrições alimentares e, claro, que também sexuais, né? Essa questão alimentar variava também muitas vezes de templo para templo. Então, por isso que nós não temos uma receita que serviria para todos, justamente porque está associada também a cada especificidade, né, de um deus egípcio. Então, por isso que a gente também tem essa diferença. Bom, mas por que realizava-se, né? Qual que era a importância de realizar o ritual diário? O Everson lembrou a respeito da criação do mundo
e que o próprio templo representava essa criação, né? E o ritual diário tem justamente a ver com isso. Era necessário dar os cuidados aos deuses para que eles mantivessem a ordem criada no momento em que o mundo foi estabelecido. Então, na verdade, o faraó, que eu comentei com vocês que ele era o principal sacerdote, qual que é a principal função dele? A manutenção da ordem cósmica criada pelos deuses. E o ritual diário, o que ele vai representar? Justamente isso. É o cuidado que eles tinham com as divindades para manter, né, também essa ordenação cósmica criada pelos deuses. O que se baseava então esse rito? A gente tem informações a respeito dele, a mais completa está num papiro da 22ª dinastia, mas nós encontramos também fases, né, de toda a sequência do rito nos templos de Karnak, como o Everson comentou, no templo de Abidos, em Medinet Habu, que é o templo do faraó Ramsés III, no templo de Édipo e também no templo de Dendera, né? Então, nesses templos, ali é possível a gente reconstituir um pouco as fases que hoje, então, os egiptólogos colocam com cerca de 36 momentos voltados a esse ritual diário. Mas, resumindo, né, no que ele consistia? Então, antes mesmo do sol nascer, nós temos que os sacerdotes se purificavam, então, como nós comentamos, no lago sagrado. Enquanto isso, outros sacerdotes se ocupavam de preparar as oferendas, os alimentos que seriam ofertados ao Deus. O Everson falou para vocês da região mais sagrada do templo, que era o Sancta Sanctorum, ou seja, o Santo dos Santos. Na sala mais escura e mais fechadinha, né? Ou seja, naquela ideia da aproximação do céu e da terra, estava ali presente. Era dentro desse local que acontecia o rito, né? Então, antes dos primeiros raios solares, claro que o sacerdote se preparava. No momento, então, que começavam os primeiros raios do sol, o primeiro servidor do Deus, representando o faraó, ele então abria a porta do Santo dos Santos, né? Adentrava levando uma tocha e também um turíbulo. O turíbulo servia para quê? Para queima de incenso. Então, ele iluminava o ambiente e também purificava com incenso o lugar mais sagrado do templo. Depois disso, ele iria até o tabernáculo. Aqui atrás de mim a gente tem um tabernáculo pequenininho, né, do deus Amon. A gente calcula que mais ou menos o tabernáculo, né, com a imagem do deus, devia ter cerca de 1 metro de altura, né? Então, nesse tabernáculo, o sacerdote romperia o lacre e abriria o tabernáculo, revelando então a imagem do Deus. Feito isso, ele ajoelharia, beijaria o solo e entoaria alguns cânticos. Feito isso, ele retiraria a estátua do Deus de dentro do tabernáculo, né? E aí seguiria justamente os cuidados com a estátua do Deus. Qual que é a importância disso? Ali é a casa da divindade, né? Então, diariamente você vai ter um cuidado com a própria imagem da divindade. Tirava-se a roupa anterior, banhava-se, passava-se óleos, maquiava-se a estátua do Deus e a vestia novamente, né, com roupas, e apenas também, né, roupas sendo feitas de linho. Então, o Deus era devidamente paramentado. Passado isso, nós temos novamente o incenso, os hinos, as orações. E aí chegava um dos momentos mais importantes, que era a organização do altar de oferendas perante o Deus. E por que isso é importante? Eu comentei com vocês, se eu não me engano, na nossa segunda live, que a estátua, ela representa justamente um receptáculo para o Ka do Deus. O que é o Ka? O Ka é justamente o princípio de energia, que tanto os homens, na concepção egípcia, né, quanto os deuses possuíam. E isso precisa ser alimentado. Então, Deus necessitava que os homens oferecessem a ele os alimentos necessários, a energia para que ele, né, se mantivesse existente. Então, a ideia é essa, o Ka do Deus habitaria a estátua, né? Então, como se habitaria aqui a estátua do deus Amon, e ali, então, ele iria justamente se alimentar da energia dos alimentos. Na verdade, segundo o rito, diz que primeiro seria
seria oferecido carne assada para o Deus, e depois viria oferendas de tipos de pães, de vegetais, de cerveja, de vinho, de leite, né? Então, diversos tipos de alimentos, até um desses registros que fala a respeito, digamos assim, de uma espécie de menu, né, para a oferenda do Deus, e que isso poderia variar de um dia para o outro, aquilo que seria ofertado, então, para a divindade. Finalizada essa parte, novamente nós temos cânticos, temos orações, aí chegaria o momento de retirar os alimentos do recinto. O primeiro sacerdote do Deus, né, então voltaria a guardar a imagem dentro do tabernáculo, lacraria, né, e aí ele apagaria suas pegadas no chão, sairia do ambiente, fechando o Santo dos Santos, né? E na verdade depois, por volta de meio-dia e no final da tarde, libações seriam novamente ofertadas ao Deus. O que são libações? É principalmente você ofertar bebida, líquidos, aspergir, né, a região em salas próximas ao Santo dos Santos, dedicadas ao Deus, também com cânticos, também com orações, também com incenso, né? Então, esse ritual de cuidado com a estátua da divindade, e que eles acreditavam que esse ritual foi estabelecido pelos deuses no momento da criação. Então, era algo que havia sido estabelecido pelo Deus, e por isso que era importante que o faraó mantivesse, né? E, como eu comentei, para a manutenção dessa ordenação cósmica. Uma outra questão importante para a gente falar também nessa vida templária no Egito é em relação ao papel feminino, né? A gente às vezes fala muito pouco da participação das mulheres. Vou chegar aqui mais pertinho então agora dessa vitrine, para nós falarmos sobre mulheres, se nós tínhamos ou não a ocupação de sacerdotisas. Então, o título de sacerdotisa, Hemet Necher, nós vamos apenas encontrar no Reino Antigo e no Reino Médio, e associadas principalmente ao culto da deusa Hathor. Hathor é a deusa da feminilidade, da música, né, do amor, dos prazeres da vida. E, principalmente no Reino Antigo, nós temos que a sacerdotisa da deusa, ou seja, Hemet Necher, era muito semelhante ao cargo de Hem Necher, do sacerdote do Deus. Então, praticamente, nós temos mulheres que nesse período do Reino Antigo exerciam funções sacerdotais muito semelhantes e que a gente também percebe ainda no Reino Médio. Porém, ao longo da história egípcia, os principais títulos associados à mulher que nós vamos encontrar é como cantora ou musicista de um determinado templo, né? Ou seja, de uma determinada divindade. E isso nós vamos encontrar bastante, principalmente a partir do Reino Novo, a partir da 18ª dinastia. Então, o que nós podemos afirmar com certeza é que as mulheres atuavam nos cânticos, nas danças, tanto em rituais quanto nas festas dedicadas às próprias divindades. Em especial no Reino Novo, então, nós vamos ter muitas representações em tumbas egípcias, mostrando, então, na tumba da família, né, o esposo e a esposa, nesse título, então, para a mulher como cantora ou como musicista, e aí o nome do Deus associado. Geralmente nessas representações, nós temos essas mulheres portando dois instrumentos que realmente demonstravam a sua função. O sistro, que é essa espécie de chocalho que a gente pode ver aqui, que na verdade, então, com certeza elas davam o ritmo, né, à dança, com a efígie justamente da deusa Hathor, né? Então temos aqui dois exemplos de sistros e também um colar chamado menat. O menat também tinha um peso com a imagem da deusa e ele era formado por diversas contas. Aqui atrás nós temos uma sacerdotisa, a Dama Tuia, ela segura nas mãos um menat, um colar. E a verdade seria então que conforme o ritmo que elas fizessem, uma conta bateria na outra, então também concedendo o ritmo, possivelmente a dança. E uma coisa bacana também que a gente encontra durante o Reino Novo é um título de possivelmente a grande dançarina, no sentido de que nós tínhamos grupos de dançarinos, né? E há então em algumas tumbas esse título que demonstra então que haveria uma mulher numa posição superior às outras dançarinas,
né, a trupe, digamos assim, de dançarinas de um determinado templo. Infelizmente, a gente não tem como saber se ela, como nós tínhamos dançarinos, também tínhamos cantores, se essa posição também se dava em relação aos homens. Mas é possível a gente afirmar que isso realmente acontecia em relação às mulheres. E aí, ainda falando também da própria participação feminina nesse processo religioso, a gente não pode deixar de mencionar um cargo específico da realeza, né? Da realeza porque eram mulheres reais que assumiram esse cargo, que é justamente como esposas do Deus. Nós vamos ver mulheres da realeza que assumem esse cargo também a partir da 18ª dinastia, no Reino Novo. E talvez o momento que a gente chega ao ápice ali desse título e que nós temos informações mais concisas a respeito, tenha sido no período da rainha faraó Hatshepsut. Hatshepsut, ela já tinha sido, ela teve esse título, né, como esposa do Deus. A gente acredita que, como tal, essas mulheres participavam de momentos dos ritos como sacerdotisas, poderiam administrar propriedades, né, ter sob sua tutela algumas propriedades. Esse título estava presente geralmente ao próprio nome que a rainha possuía, mas em especial quando ela se torna faraó do Egito, ela construiu, na verdade, no templo de Karnak, uma capela, que é chamada Capela Vermelha, e ali nós temos 3 cenas que representam a ação dessas esposas do Deus. Em especial, seria a esposa do Deus Amon. Amon tá aqui. Do Deus Amon, que era o deus padroeiro da cidade de Tebas, que era a capital do Egito nesse período. E aí, em especial, possivelmente nesse período que ela foi rainha faraó, ela deve ter representado a sua filha Neferura, que então recebeu, na verdade, esse título. E nessas 3 cenas, nós temos ali atuando diretamente junto a outros sacerdotes, no culto, por exemplo, para afastar inimigos do Egito, né? Ou para trazer prosperidade ao próprio Egito, demonstrando que essas esposas do Deus, com certeza, participavam do rito. E até mais, a gente tem uma cena de purificação, onde então a própria sacerdotisa, ela participa do ritual de purificação, o que dava a ela também o direito de entrar na região mais sagrada do templo, que, como a gente comentou, o rito ele não é para a população em geral, o rito é para aquele grupo específico de sacerdotes. A população praticamente não tinha acesso à própria imagem do Deus, né? Então, isso marca ali uma questão, uma função muito importante. Porém, o seu sobrinho, ao assumir logo depois, né, depois da morte de Hatshepsut, o Tutmés III, ele acaba diminuindo ou negligenciando talvez essa função, e aos poucos, para os próximos faraós, nós temos o título, mas não mais representações que associem o título que a rainha vai ter à função sacerdotal, né? Até que a gente chega no final ainda do Reino Novo, com o faraó Ramsés VI, e aí esse título passa a ser usufruído por uma de suas filhas, geralmente uma das filhas que não vai se casar, mas que vai receber o título então como esposa do deus Amon, né? E aí nós vamos ter uma certa continuidade desse título. Agora, o bacana da gente pensar que vai chegar um momento onde realmente essas mulheres vão ter uma participação muito importante, que vai ser qual? Nós vamos ter o 3º período intermediário, onde há uma modificação justamente na história egípcia, a capital do Egito muda, porém os sacerdotes, né, o sacerdócio de Tebas, de Amon, continua sendo importante. Então, o que os faraós vão fazer? Mesmo administrando o Egito de outra região, eles vão manter a sua filha como esposa do deus em Tebas, justamente para quê? Como se fosse, digamos assim, alguém leal ao rei que está na região, procurando ali saber o que estava acontecendo em relação a esse sacerdócio, que era extremamente forte no Egito, né? Afinal de contas, é uma das principais divindades, um dos maiores templos também da região. Até que a gente chega no período da 26ª dinastia, com um rei chamado Psamético I,
E aí ele acaba concedendo à sua filha mais velha não só o título de esposa do Deus, mas é dado a ela um grande poder. Tanto que existe uma estela dessa princesa, e aí é narrado, na verdade, todas as funções que ela deveria ter. Então ela vai passar a administrar um grande território, vai começar a ser enviado para o Egito, para Tebas, para a região do templo dedicado a Amon, uma grande quantidade de oferendas, né? E as esposas do Deus que vão vir após, né, com ela e após ela, na verdade vão ter um poder muito grande. Tanto que elas vão passar a realizar certas atividades que até então apenas o rei fazia. Então elas vão passar a adorar o Deus, a fazer as oferendas para o Deus. Inclusive, elas vão passar a ter 2 nomes, sendo um dos seus, o seu prenome relacionado à deusa Mut, que segundo, que para os egípcios Mut era a consorte de Amon, então, ou seja, elas são equiparadas à própria deusa, e elas ainda têm o seu nome escrito num cartucho, coisa que até então, que está o nome do rei escrito no cartucho, está associado ao deus Sol. Então, e até esse momento, apenas os nomes dos faraós eram escritos dessa maneira. E essas esposas do Deus, embora fossem princesas, elas vão ser representadas como grandes esposas, né? Então, com isso, a gente consegue imaginar o poder que essas mulheres, em Tebas, como esposas do deus Amon, acabaram desfrutando. E uma coisa, essa questão do cistro, continuou existindo, porque elas, quando desejavam, no momento do rito, para acalmar o Deus, para deixar o Deus feliz, alegre, para espantar a raiva do Deus, elas tocavam um cistro, essa era uma das funções delas, tocarem um cistro para Amon, justamente para apaziguar o Deus, e com isso realmente manter a ordenação cósmica criada, como a gente já falou, no momento ali em que os deuses conceberam o mundo. E aí só uma questão que eu acho que também é bacana da gente comentar em relação à estátua do Deus, porque eu falei que o rito ele era particular, fechado, onde a população ela só tinha acesso até basicamente a entrada do templo, Boa parte do restante do templo ficava apenas para os sacerdotes. Mas haviam períodos em que a população teria acesso à estátua. E quando que isso acontecia? Teria acesso à imagem do Deus. E quando que isso aconteceria? Nas festividades, Então, claro que dependia de cada localidade do Egito, teríamos justamente as festas dedicadas aos mais diversos deuses, e nesse momento, em procissão, a imagem do Deus saía do templo em uma barca, que era carregado pelos sacerdotes suaves, que está desse ladinho aqui, E aí então seria um momento onde a população poderia ver, ter contato com a imagem da divindade. E uma coisa bacana também que elas poderiam fazer perguntas para os deuses. E o primeiro sacerdote do Deus seria o responsável então por transmitir, como representante do faraó, transmitir a mensagem ou a vontade das divindades à população, tanto que aqui na Morte a gente tem a Avenida de Esfinges, que representa a Avenida de Esfinges que existe, que foi construída na cidade de Tebas, hoje Luxor, que liga os templos de Luxor a Karnak, justamente uma das principais festividades dedicadas ao deus Amon, que era a festa de Opet. Então, para a gente ter uma ideia da importância também das procissões, das festividades dedicadas aos deuses egípcios. Everson, a gente tem alguma pergunta? Sim, na verdade nós temos uma pergunta que é sobre estrelas, Então, que é do Carlos Gabriel Staves, E ele nos questiona o seguinte, Ele dá os parabéns, E ele questiona sobre o simbolismo das estrelas mais brilhantes que orientavam a construção dos templos, Então, se elas seriam identificadas com determinados deuses, Bom, sim. Com relação então a essas estrelas, Carlos, o que acontece? Infelizmente, todos os textos
que eram puramente de observação astronômica, esses textos eles se perdem. Então, o que nós temos para nortear um estudo em relação à astronomia do Egito Antigo e provar que um determinado alinhamento realmente deveria existir e ser importante para o egípcio antigo? Nós vamos encontrar, na verdade, em textos funerários, né? Então, por exemplo, o texto do livro de Nut, né? Então, da deusa do céu, o texto das pirâmides, vamos encontrar formas do livro dos mortos, vamos encontrar tetos astronômicos também, por exemplo, no templo de Dendera, onde inclusive vamos encontrar constelações, né? Então, egípcias do zodíaco, né? Vamos, é claro, já de influência também grega, né? E vamos encontrar também o teto astronômico, por exemplo, da tumba de Senenmut, né? O arquiteto do templo funerário da rainha faraó Hatshepsut, né? Agora, o que acontece? Com relação a essas estrelas, né? O que determinava essa importância devia ser realmente uma relação entre divindades, né? Então, por exemplo, em relação aos planetas, né? Então, planetas visíveis, né? Então, como por exemplo hoje nós temos Vênus, Marte, né? Os egípcios também observavam e eles notavam que esses pontos brilhantes no céu tinham movimentos diferentes e por isso muitas vezes associavam a Sete e a Horus também, formas, né? Então, desses dois deuses, né? Vamos encontrar, por exemplo, várias constelações também desde a época do Reino Antigo, né? Então, ou seja, já falando aí novamente do texto das pirâmides, a própria constelação de Mesquetil. E por que ela é tão importante para o egípcio antigo? Porque ela delimita o norte verdadeiro para os egípcios antigos, né? Então, ela está todas as noites no céu, ela gira, ela não se põe, né? Então, abaixo da linha do horizonte. Então, eles têm certeza que essa constelação ela está demarcada, né? Mas, infelizmente, como por exemplo, Alpha Columbae, né? ou constelação de Pomba também, né? E a própria Estrela Vega, infelizmente nós não temos informação sobre como essas estrelas elas se aplicam dentro da mitologia egípcia, porque a documentação infelizmente desapareceu ou não foi encontrada, né? Mas se tem este alinhamento que é produzido, né? Então devia ser realmente bem evidente ali na época da construção desses templos, né? Mas, eu tinha até explicado na nossa primeira live, que para você poder definir que um determinado alinhamento realmente exista e seja realmente reconhecido dentro da egiptologia como um verdadeiro alinhamento, você tem que ter também a documentação, né? Então, ou seja, por isso que você tem que ter certos cuidados, né? Então, na hora de se afirmar que há um alinhamento. Mas a egiptologia também reconhece que há uma documentação que infelizmente desapareceu, que infelizmente não sobreviveu até a nossa época. Tá? Mas existem realmente estrelas que são muito importantes. Por exemplo, o Sírio, né? Então, que era identificado também com Isis Supedete, né? Vamos encontrar constelações, por exemplo, de Anu, vamos encontrar a constelação também de Osíris, né? Então, que é muito próximo a Órion, né? Então, que nós temos hoje, né? Mas essas constelações, pelo menos, que foram relatadas aí durante muito tempo, aí nós temos aí uma referência, né? Mas, infelizmente, outros alinhamentos acabam sendo perdidos de acordo com a falta de documentação, tá? Certo? Então, a gente agradece, né, vocês nos assistirem hoje. Teremos uma nova live ainda essa semana, na sexta-feira, também às 16 horas. E muito obrigada. Muito obrigado, tá? Uma boa quarta-feira. Isso mesmo. Tchau, tchau.